Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa aula de gerência de portfólio de projetos, segundo o modelo de referência MPS-BR, o próximo resultado esperado é que o portfólio é monitorado em relação aos critérios que foram utilizados para sua priorização. Então, o guia de gerenciamento de portfólio do PMI já dizia, nas suas versões, que o projeto deve manter a sua prioridade enquanto os objetivos que justificam a sua aprovação e a sua execução continuam válidos. Ou seja, isso significa que, periodicamente, esses projetos precisam ser reavaliados, seja mensalmente, trimestralmente. O mesmo comitê que aprovou esse projeto deve rever os benefícios e os riscos do projeto para saber se esse projeto continua viável, se os objetivos que ele tem de alcançar continuam existindo. Tá? Então, o portfólio de projetos da empresa ele precisa ser revisado a fim de garantir a sua dinamicidade. E entre os fatores que justificam a mudança de prioridade de um projeto dentro do portfólio estão alterações ocorridas no mercado, mudanças nas estratégias organizacionais, resultados dos projetos em execução, novas oportunidades identificadas, novos riscos, entre outros. E a repriorização dos projetos ela pode significar, em termos práticos, a indicação de algum tipo de ação corretiva, com o intuito de resolver os problemas que eventualmente foram identificados. E essas ações corretivas normalmente envolvem adicionar ou retirar recursos para determinados projetos que tiveram suas prioridades revistas. Como eu comentei, a revisão é realizada de maneira periódica, mensalmente ou trimestralmente. Normalmente é realizada por um comitê gestor e deve seguir rigidamente os critérios de governança definidos anteriormente, para evitar viés político, para evitar que um projeto esteja em execução única e exclusivamente porque alguém dentro da organização com um pouco mais de influência quer que esse projeto seja executado. Existe uma série de questões que devem ser analisadas na revisão do portfólio. Eu costumo dizer que existem muitas características, muitas questões que são similares na gestão de projetos e na gestão de portfólio. Eu diria que a revisão do portfólio, monitoramento e controle do portfólio, ele corresponde a uma revisão de marcos na gerência de projetos tradicional. Então, é um momento que é interessante você definir algumas questões para seguir, para responder e para determinar se os projetos que foram aprovados continuam alinhados, continuam com a mesma prioridade. Então, entre essas questões estão, os projetos estão progredindo de forma que os objetivos estratégicos da organização vão ser alcançados, eles estão aderentes às diretrizes inicialmente definidas, esses projetos permanecem economicamente viáveis, permanecem tecnicamente viáveis, lembrando que no decorrer da execução dos projetos, em função do ganho de conhecimento que a gente obtém, do ganho do aprofundamento, do detalhamento do escopo do projeto, a gente pode passar a conhecer melhor os riscos do projeto e responder se o projeto continua viável tecnicamente. Tá? Se permanecem viáveis em relação às restrições de prazo, de custo, etc. Se os recursos da organização continuam suficientes para que todos os projetos em andamento permaneçam ativos, então essa é uma avaliação mais organizacional. Se os benefícios pretendidos, que pretendem ser alcançados com a execução dos projetos, ainda são possíveis de serem alcançados. A análise de medidas estabelecidas para o portfólio de projetos está aderente às metas e diretrizes inicialmente definidas. Então aqui estão algumas questões, tá? Que a gente pode responder. O ideal é que se desenvolva um status report do portfólio mesmo, que a gente tenha um relatório da saúde do portfólio como um todo. E caso alguma coisa se desvie do que foi planejado, o próximo resultado esperado, ele diz que as ações para corrigir os desvios no portfólio, para prevenir a repetição dos problemas identificados, são estabelecidas, ou seja, definidas, registradas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão. Da mesma forma, de maneira similar a esse resultado esperado para a gerência de projetos, uma vez identificado algum desvio em relação ao que foi planejado, deve-se registrar esse problema, deve-se identificar uma ação corretiva. Essa ação corretiva pode ser registrada no mesmo local onde você identificou o desvio,
eventualmente, inicialmente, num documento de status report, posteriormente, numa ferramenta de issue track, tá? Possivelmente um projeto no qual as pessoas os stakeholders mais relevantes tenham acesso, tá? E a partir daí executar a ação corretiva e acompanhar ela até a sua conclusão. Isso visa basicamente, então, executar as ações corretivas identificadas e monitorar a sua eficácia. Como eu falei, é similar ao resultado esperado correspondente do processo de gerenciamento de projetos. Entretanto, está inserido num contexto mais amplo, num contexto organizacional. O resultado esperado 6 diz que os conflitos sobre os recursos entre projetos são tratados e resolvidos de acordo com os critérios utilizados para priorização. Basicamente, quando você está inserido num contexto organizacional maior, onde existem vários projetos sendo executados em várias fases distintas, e que as pessoas, os gerentes de projetos, estão competindo pelos recursos que são compartilhados, normalmente vai ocorrer algum tipo de conflito sobre os recursos, sejam eles recursos humanos ou infraestrutura. Isso acontece porque, por mais que você planeje o projeto, muitas vezes os projetos acabam sendo executados, acabam se desviando, né, do que foi planejado, seja para prazo, seja para consumo dos recursos. E aí, eventualmente, vai haver conflito de recursos e a gente vai precisar tratar e resolver esse problema de recurso. E o tratamento deve ser feito de acordo com os projetos que possuem maior prioridade, tá? Então, a liberação dos profissionais de um projeto pode atrasar e, consequentemente, atrasar a execução de outros projetos. Esses conflitos em múltiplos projetos em execução devem ser registrados, analisados, tratados e resolvidos, tá? Via de regra, leva vantagem na resolução dos conflitos dos projetos que mantêm maior prioridade em relação aos demais, tá? Mas, obviamente, deve-se usar o bom senso, tá? Deve-se avaliar aí o impacto na alocação de um membro da equipe ou de algum tipo de recurso de infraestrutura em relação aos demais. Por exemplo, se a falta de um profissional num projeto que eventualmente tem uma prioridade um pouco menor do que um outro projeto vai acarretar na parada de todos os profissionais desse projeto, se existe uma dependência crítica aí, de repente pode ser mais interessante permitir um atraso num projeto de maior prioridade para dar algum tipo para permitir que o prejuízo organizacional não seja maior, tá? Bom, o sétimo resultado esperado diz que projetos que atendem aos acordos e requisitos que levaram à sua aprovação são mantidos e os que não atendem são redirecionados ou cancelados. Então, especialmente em projetos de longa duração, os objetivos que justificaram a sua aprovação podem, por algum motivo, deixar de ser verdadeiros, né? Sejam por mudanças no ambiente externo da organização, pelo surgimento de algum produto que compete, que é superior ao que está sendo desenvolvido. Então, isso implica em menor prioridade para a sua execução, tá? Então, no monitoramento e controle, nós vamos reavaliar os projetos e podemos identificar que esse projeto não é mais tão prioritário. E quando isso ocorre, pode haver uma paralisação temporária do projeto ou até mesmo cancelamento desse projeto. E essa identificação pode ocorrer em uma revisão de marcos dos projetos ou durante alguma revisão periódica do portfólio. Ok? Por fim, o último resultado esperado diz que a situação do portfólio de projetos é comunicada para as partes interessadas com periodicidade definida ou quando o portfólio for alterado. Então, o monitoramento, controle, a revisão de marco, ela vai gerar algum tipo de relatório a respeito dos projetos, do status dos projetos que estão em execução, e esse relatório precisa ser comunicado para os interessados, para as partes interessadas, e eventualmente quando ocorre alguma alteração no portfólio, a entrada de um novo projeto, a mudança de prioridade, a realocação de recurso ou até mesmo o replanejamento da alocação dos recursos. Tá? Então, a prioridade dos projetos e objetivos e metas estratégicos que o projeto pretende atender também devem ser comunicados. Os recursos, orçamento, gerente de projetos, nível de autoridade de gerente de projetos alocados, tudo isso, ao mudar, precisa ser comunicado a todos os interessados. Tá?
o status do projeto, o desempenho atual de cada projeto e execução dentro da empresa. Tá? Então, os interessados devem ser comunicados sobre quaisquer atualizações, sobre quaisquer informações relevantes sobre o portfólio da empresa. Bom, conclusão, a gerência de portfólio ela tem um papel decisivo no sucesso de uma empresa, porque tem, entre outras funções, o dever de realizar o alinhamento dos objetivos e metas estratégicas da empresa aos projetos, né, permitir que os projetos sejam um mecanismo para o alcance desses objetivos e metas. Tá? Tem ainda um papel decisivo na redução da exposição ao risco da empresa como um todo, ao permitir o balanceamento dos seus investimentos em projetos de áreas diferentes ou mesmo em projetos diferentes. Muitas vezes, projetos de segmentos diferentes, né, categorias diferentes, projetos de maior risco, mas que tendem a trazer maior retorno, projetos de maior exposição, projetos de menor risco e menor retorno. Tá? Então, existem até algumas classificações que a gente vai estudar na aula prática. Tá? Tem projetos que a gente chama de vaca leiteira, são projetos que não tendem a dar um retorno absurdo, mas são projetos que garantem uma receita recorrente da empresa, que permite que a empresa possa investir em projetos mais inovadores, mais ousados. Tá? Assim como existem projetos que são projetos estrela, que têm um risco alto, mas também tendem a ser inovadores e trazer um retorno alto para a empresa. Bom, a aula nossa de hoje é essa. Nessa aula específica nós não vamos ter uma atividade para ser feita em casa, a atividade vai ser feita dentro da sala de aula mesmo, que é um estudo de caso para seleção de projetos. Então, até lá, um abraço.